Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química Orgânica resolvendo um exercício falando um pouquinho sobre isomeria. A sequência obtida ao se correlacionarem os pares de compostos com o tipo de isomeria que existe entre eles aí temos aqui duas colunas, né? Uma coluna onde é para a gente preencher com os valores que a gente tem na outra coluna de acordo aí com o que ela está falando. Então, ó, aqui o que a gente tem primeiro? N-pentano e metilbutano. O N-pentano é o normal pentano, né? Então a gente vai fazer com uma cadeia normal, uma cadeia aberta aí, ó, 5 átomos de carbonos. Aí quando a gente fala, ó, pent são 5 átomos de carbonos. An só tem ligações simples entre eles, é um alcano. E O é terminação de hidrocarboneto, então aqui a gente só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio. A gente já colocou os carbonos, agora é só a gente completar com os hidrogênios para fazer as 5 ligações, ou desculpa, as 4 ligações de cada um dos átomos de carbonos. Tá aí a estrutura do N-pentano. E metilbutano. Então ele está tratando o N-pentano e do metilbutano. O metilbutano seriam 4 átomos de carbonos na cadeia principal. Da onde eu estou tirando isso? Olha só. But é a cadeia principal aqui. But são 4 carbonos. An só tem ligações simples entre eles. Então estão aí só ligações simples. Se eu tivesse en ou in, aí eu teria que colocar um tipo de insaturação, dupla ou tripla. E O significa que é um hidrocarboneto. Então aqui a gente só tem ligações entre carbonos e hidrogênios. Aí, antes do nome da cadeia principal, ele falou metil. Ou seja, ele está falando que temos uma ramificação metil que a gente pode colocar ou nesse carbono aqui ou nesse carbono aqui. Qualquer uma das duas posições vai dar na mesma. Vou colocar nesse aqui. Então vai ficar aqui CH3, um hidrogênio aqui embaixo. Dessa vez eu vou colocar os hidrogênios todos abertos aqui para vocês verem eles, tá? Então tá aqui, ó, os hidrogênios. 1, 2, 3. Só aqui nessa ponta aqui não, porque já cansei. Canso rápido. Olha só, beleza? Então a gente tem aqui... Vixe, esse aqui ficou estranho demais. Ó, então tem um hidrogênio aqui em cima também. Agora o que a gente precisa? Primeira coisa, os dois são isômeros? Eu sei que o exercício não pergunta isso, e se você olhar pelo que o exercício está perguntando, ele já dá na cara que são. Mas é bom a gente sempre dar uma conferida, tá? Porque às vezes tem um exercício ou outro que pode estar errado, e é bom para vocês praticarem também. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos. A primeira estrutura, ó, C5. A segunda os hidrogênios que a gente tem agora, ó, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, 10, 11, 12 agora, né? Então H12. C5H12 é a fórmula molecular da estrutura de cima. Lembrando que os isômeros, eles apresentam a mesma fórmula molecular, só que diferentes estruturas. Para a gente já está claro que as estruturas são diferentes, né? Enquanto esse aqui, o N-butano, tem 5 carbonos aqui na cadeia principal, aqui a gente tem o metilbutano que tem 4 carbonos na cadeia principal e temos um carbono que está aqui na ramificação, né? De qualquer forma, ele também tem 5 carbonos. Mas e os hidrogênios? 3 com 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, né? Opa, que 13? Não, 12, tá certo. Então são 3 aqui, são 3 aqui, ó, nessa ponta aqui, 6, mais 3 aqui, 9. Aí vem 10, 11, 12 hidrogênios. Então, C5H12. Belezinha. Então, são isômeros mesmo. Só que eles são isômeros de quê? São isômeros de funções, de compensação, posição ou de cadeia. Bom, enquanto essa cadeia de baixo ela tem uma ramificação aqui, ó. Isso aqui, vamos voltar um pouquinho. H12, tá. Enquanto a cadeia de baixo ela tem uma ramificação, ou seja, a gente tem a cadeia principal e uma ramificação. A cadeia principal ela está aqui e a ramificação está aqui. Na cadeia de cima a gente não tem ramificação, é uma cadeia toda normal. Ou seja, uma é cadeia normal e a outra é cadeia ramificada. Então elas são diferentes. Cadê a isomeria de cadeia? Aqui, ó, 4. A gente tem que marcar o 4 aqui. Próximo.
propanol 1 e propanol 2. Você está mais acostumado em ver esse 1 e esse 2, não aqui no final, né? Mas lá no início. Pode considerar eles como estando lá no início, tá bom? Então, 1 propanol, é 1 aqui no início, propanol, e 2 propanol. São as posições onde a gente tem esse grupo OH, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar aqui para baixo, ó. Prop vem de 4 carbonos, né? Não, professor, vem de 3 carbonos. Tem um que é 1 propanol, então ele vai estar aqui, e o outro é o 2 propanol. Aí vai estar os carbonos e o OH vai estar aqui. Então é só terminar colocando os hidrogênios, CH3, CH3 e o hidrogênio aqui em cima. Aqui CH3, opa, CH2, CH2 aqui também. Beleza. Os dois são isômeros, tá? Eles têm a mesma... Eu não vou ficar conferindo para todos eles, tá? Senão a aula ia durar muito. Os dois são isômeros. Agora são isômeros de quê? A única coisa que mudou foi a posição que a gente tem, ó, do grupo OH. Tá vendo? Ó, o OH ele passou do carbono 1 e foi para o carbono de número 2. Se ele fez uma mudança na posição, então a gente vai chamar isso de isômero de posição. Tá aqui, ó, isômero de posição. Então, 4, esse aqui é o 3. Etox, etano e metox, propano. Tem uns que já de cara assim você percebe o que é, né? Mas ó, vamos conferir todos eles. Vamos apagar aqui, a gente faz aqui do lado, eu acho que é melhor. Bom, vamos lá. Então, etox-etano. Esse oxi vem daquele grupo éter, né? Uma função éter. Se eu falo et antes do ox, quer dizer que antes do oxigênio eu tenho 2 átomos de carbonos. Então eu tenho CH3, CH2, aí vem o oxigênio. E depois, o que eu tenho escrito? Etano, significa que eu tenho mais 2 átomos de carbono para o outro lado, né? Então eu tenho outro CH2 e outro CH3. Lembrando de conferir que os carbonos têm que estar sempre fazendo 5 ligações. Aí temos um metox propano. Met, ó, tá antes do ox, ou seja, temos um carbono aqui antes do oxigênio, CH3. Aí vem o oxigênio já. E depois vem CH2, CH2 e CH3. Por que eu coloquei 3 átomos de carbonos depois do oxigênio? Porque depois do metox vem o prop de 3 carbonos, propano, tá bom? Só ligações simples lá. Então ficaram esses dois isômeros aqui. Eles têm a mesma fórmula molecular, só que a estrutura é diferente. E o que está variando nessa estrutura é a posição do heteroátomo. Só que não é um isômero de posição, como foi no caso anterior. Nesse caso, quando o que altera é a posição de um heteroátomo, a gente chama isso de isomeria de compensação ou metameria, tá bom? Então isso só acontece a metameria quando é uma mudança de posição de um átomo que, observem vocês, está entre átomos de carbonos. No caso do álcool, que a gente viu aqui embaixo, ó, ele não está no meio dos átomos de carbonos. Ele está ligado com um carbono só. Se ele estivesse entre átomos de carbonos, o que também não é possível para o álcool, tá? Aí seria um heteroátomo. Nesse caso do éter, ele é um heteroátomo. Ele mudou de posição, tá? Ele estava lá no meio da estrutura, ele passou aqui para o cantinho, aqui para o início. Então a gente vai falar que esse heteroátomo ele mudou de posição, então é uma metameria ou isomeria de compensação. Então ficou 4, 3, 2 e obviamente 1, né? Mas mesmo assim a gente vai dar uma olhada nela, ó. Metox, metano, metox, met, vem um carbono antes do oxigênio. Então a gente vai colocar aqui CH3 e o oxigênio. Aí vem metano, então tem um carbono depois também, então ficou CH3 no final. E a outra estrutura é o etanol, et, porque temos 2 carbonos, então vamos colocar 2 carbonos. An são ligações simples entre eles, e ol porque a gente tem aí o grupo OH, né? Então temos aí um álcool também. Então fica aqui CH2, CH3 aqui. São isômeros.
o que mudou de um para o outro? A função orgânica, né? Enquanto no primeiro caso a gente tem aqui, ó, um éter, vamos deixar anotado aqui, ó, um éter. No segundo caso a gente tem um álcool, ou seja, isômeros de função. E lá no 1 falava isômeros funcionais, que é a mesma coisa de dizer isômeros de função. 4, 3, 2, 1. Vamos ver a alternativa correta, letra E. 4, 3, 2 e 1. Belezinha? É isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado desse exercício de isomeria e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.